Você sonhou com torneira? Aqui em cima no card deste vídeo eu vou deixar uma playlist com o nome de torneiras, sonhar com torneiras. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua busca porque torna a sua pesquisa bem ágil e bem prática. E entre estas playlists eu tenho também playlists que falam de baldes, sonhos com baldes. Tem uma pessoa que sonhou com balde, ela compartilhou conosco, diz o seguinte: ontem sonhei com torneira aberta e a encher baldes que nunca enchiam. Bom, você está fazendo na vida desperta mais do mesmo. Você está trabalhando, está participando, mas não está obtendo. Você está comprando, mas não está possuindo. Como que isso pode vir a acontecer na vida da pessoa? Através de fontes enganosas. Aquela água que vem da sua torneira vem de uma fonte e você tem um balde ali. O balde pode representar as áreas da sua vida que você quer preencher: casamento, saúde, família, finanças, etc. E aquela torneira aberta que você viu no seu sonho, ela até pode ter água limpa, mas ela não é água limpa não, porque ela não enche o balde ou os baldes da sua vida. Então, supõe-se que você faz uso de uma fonte enganosa. Em que casos isso pode acontecer? Suponhamos que você se dirigiu há um tempo atrás a uma vertente espírita ou espiritual, o que pode representar uma religião. Você confiou a sua espiritualidade naquele braço religioso, naquela crença lá. E você acreditava que de lá viriam as coisas boas para a sua vida e a proteção para você. Mas está vindo engano de lá, porque você trabalha, você luta, e você olha à sua volta e nada prosperou, nada produziu, praticamente os problemas são os mesmos, porque os baldes não enchem nunca. Então você precisa combater o mal pela raiz, você precisa ver a fonte, é lá que está o problema. Parece que é uma fonte de água limpa, mas não é água limpa não, e aliás nem é água, é engano. Quando nós nos dirigimos a uma vertente espiritual, a um braço religioso, nós entregamos os nossos poderes pessoais aos poderes controladores daquelas vertentes espirituais ou braços religiosos. E aqueles poderes controladores que não são visíveis, eles fazem uso, primeiramente, na maioria dos casos, do poder de vendagem. Eles passam uma vendagem na psique da pessoa, do usuário, e ela passa a ver somente aquilo que eles querem que a pessoa veja. E a própria realidade à sua volta, você não consegue ver, porque você ficou com a psique vendada. Quando você se dirige para uma vertente espiritual, para uma crença ali, ela tem o direito de entrar no seu HD mental, na casa das máquinas, no seu subconsciente. E lá esse poder começa a marcar caixinhas. Vou me comportar de uma forma a não ser grato com ninguém. Selecionar, Enter. Vou produzir de uma forma enganosa para mim mesmo. Selecionar, Enter. E ali eles vão marcando o HD mental segundo as sacanagens e expertises deles. E ao final, o usuário daquele negócio espiritual, ao final, a pessoa vai ver que acreditou em algo que era falso, não tinha resultado bom. Acreditou em moedas sem lastro. O que é uma moeda sem lastro? É dinheiro que não tem nenhum valor. Ninguém garante nada para você de que aquilo vai ter ali alguma recompensa.
Dinheiro sem lastro, um valor sem lastro. Então você precisa rever primeiramente os seus trejeitos, as suas crenças, porque é ali que mora o grande engano. E enquanto uma pessoa não definir, não decidir, não estudar, não esclarecer a espiritualidade, ela se torna escrava permanente da terceira dimensão do planeta Terra, aqui aonde nós estamos. Nós viemos para cá para um processo de expansão da consciência, de aumento de informação, de aumento do saber. Porque nós temos duas identidades, pai, mãe, nascimento, nome, etc. Mas nós temos a nossa identidade primordial, a identidade cósmica, esta é inextinguível. E os nossos corpos são veículos para podermos trafegar na terceira dimensão no planeta Terra. Nós já existíamos antes de vir para cá, sempre existimos e sempre vamos existir, mesmo depois de largarmos os nossos veículos carnais aqui na terceira dimensão. Nós vamos continuar existindo no processo evolutivo. Mas quem não aumenta o seu saber e não expande a sua consciência, tem que reencarnar nesse planeta aqui. Porque existem desafios que precisam ser superados aqui. Então, primeiramente, você deveria buscar verdade na sua vida. Muitas pessoas buscam casa, carro, apartamento, como fala o professor Hélio Couto, homem da mais alta credibilidade em tudo aquilo que ele é e faz. As pessoas se preocupam muito com essas materialidades e acabam deixando o verdadeiro desenvolvimento consciencial de lado. Elas reencarnam. E é desse processo aí de mais do mesmo que você deve se livrar. Porque você atualmente, os seus resultados estão assim. Você está conseguindo tão somente mais do mesmo. E olhando à sua frente, na verdade, você não tem nada. Porque os baldes nunca enchem, tá? Os poderes que atuam por trás das religiões e das vertentes espirituais também são malignos, também são mal intencionados, também são máfias. Há máfia em tudo o que você pensar. O suborno, o engano, o ego, infelizmente. E você precisa primeiramente buscar verdade. Aí você vai conseguir encher o seu balde. E você vai ter um maior e melhor entendimento do que significa água limpa. Porque até o presente momento você talvez pensa aí que está recebendo água limpa, mas esse sonho prova que você não está recebendo água limpa, não. Prezado internauta, obrigado por assistir aos meus vídeos. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.